Nós concluímos o estudo de ontem com o convite do Senhor Jesus para que Pedro fosse caminhar com ele pela praia. E agora, a partir do verso 20 de João 21, nós vemos o que aconteceu. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Bem, Pedro estava andando com Jesus, mas ele olhou que atrás estava andando outro. Era agora João que estava andando atrás. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Quanto a este, o quê? O que é que Jesus tinha falado para Pedro há poucos momentos, há poucos instantes? Qual seria o tipo de morte de Pedro? Pedro seria crucificado. E agora Pedro queria saber: e esse? Esse João que vem vindo aí atrás, como é que vai ser? Ele também vai morrer com as mãos estendidas? Era a curiosidade de Pedro. E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Veja aqui um texto da nossa lição, irmãos. Jesus predisse como Pedro morreria. Parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Essa não devia ser a preocupação de Pedro. E foi isso que Jesus falou: se importa a mim que ele permaneça até que eu venha, importa só a mim. Quanto a você, siga-me. É isso que eu quero de você. Não quero que você fique especulando com relação ao futuro dos outros, mas siga-me, simplesmente siga-me. E lembre-se, o Senhor ainda disse 3 vezes para ele: apacenta as minhas ovelhas. A declaração de Jesus, essa declaração de Jesus, foi mal interpretada pelos cristãos. Mas João, que era o protagonista nessa história, afinal, a afirmativa era sobre João, ele cuidou de esclarecer aos crentes daquela época e também a nós. Veja João 21, versos 23 até o verso 25. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus não tinha dito que João ia estar vivo até a sua vinda. Essa era uma falsa interpretação. Os cristãos, os crentes, passaram a pensar assim: Jesus, ou melhor, João, não vai morrer antes da volta do Senhor Jesus. E Pedro, então, ou melhor, desculpem, João, então, deu a orientação necessária. Veja ainda um outro parágrafo da nossa lição. Muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. À medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse. E realmente aconteceu. João morreu. E Jesus ainda não tinha retornado. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. Não era uma profecia com relação à morte de João, mas era um posicionamento com relação ao desejo do Senhor Jesus, com relação ao poder do Senhor Jesus. Eu posso fazer isso se eu quiser, mas você não tem que se importar com isso. Mas o texto de João 21 conclui com a garantia do Evangelho de João. Veja lá 21, 24. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Parece, irmãos, aqui quando me deparei com esse verso, falei assim: parece que João estava agora assinando e reconhecendo firma do que ele havia escrito. Esse
é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Ele testemunhou, ele viu essas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está agora afirmando: o meu evangelho, o evangelho que eu escrevi até aqui, que agora estou concluindo, é um evangelho verdadeiro. Mas ele ainda fala agora sobre a grandeza do ministério de Jesus. Verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João está dizendo assim: a obra do Senhor Jesus é absolutamente grandiosa. Não é possível escrevê-la totalmente, escrevê-la na sua plenitude. Mas esses daí foram relatados para que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo. E crendo no Senhor Jesus Cristo, tenhamos vida em seu nome, conforme o último verso do Evangelho de João, no capítulo 20. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós mantenhamos os olhos em Jesus. Olha, Pedro estava andando com Jesus. João estava atrás também andando com Jesus. Isso é que cada crente deve fazer, irmãos. Andar com Jesus. Seguir a Jesus. Obedecer a Jesus. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós possamos viver dessa maneira. Possamos estar vivendo dessa maneira. Seguindo, andando passo a passo com o Senhor Jesus.